aí galera, beleza? A gente está hoje aqui no primeiro podcast aqui da Biosupri. Estamos com os dois sócios, Rainer, Conrado, e a gente vai contar um pouquinho aqui da nossa virada de chave, do nosso primeiro dia que foi impactuoso para as nossas vidas, né? Para as nossas mudanças de vidas. Esperando contribuir com todo mundo que vai assistir esse vídeo aí. Então aqui do meu lado direito, na verdade dos dois, do meu lado direito tem o Rainer, cofundador da Biosupri. Se apresenta um pouquinho aí pra gente, Rainer, por favor. Fala galera, meu nome é Rainer, eu tenho 25 anos e a gente está aqui nessa trajetória com a Biosupri e a gente vai contar para vocês um pouquinho da nossa história, do que aconteceu, de qual momento que foi aí o nosso Day One, a nossa virada de chave que nos trouxe hoje até aqui, a todos nós estarmos aqui compartilhando com você um pouquinho dessa experiência. E aí galera, meu nome é Conrado, tenho 31 anos, comecei a trabalhar bem cedo com marketing, com a parte de agências, e há 8 anos atrás eu conheci o Edgar e foi dali que a gente começou a trabalhar juntos e fazer alguns projetos juntos, em parceria com as outras lojas que ele tinha, e daí pra frente a gente começou a idealizar a Biosupri. E foi assim que a gente começou a trilhar o caminho e estamos presentes aqui hoje nessa sala para falar um pouco mais da gente. Teve um dia realmente muito especial na minha vida, muito diferente da minha vida, que foi o dia que eu tive um acidente. Eu sofri um dislocamento no meu pé esquerdo, de acidente de moto, eu fui atropelado, e a minha chance de não perder o pé era uma em 10 mil. Eles mediram aqui para amputar meu pé, enfim. E hoje eu estou aqui com o pé super normal. Só que isso me fez realmente destravar e me desligar da CLT. Eu sempre fui muito preso a ter uma segurança, como eu acredito a maior parte das pessoas que vão ver esse vídeo. É uma ponte muito difícil de ser quebrada. Mas o que foi, qual foi o impacto que o acidente que você teve te trouxe? Por que precisou de um abalo tão grande para te desprender da tua mente que era travada no CLT? Então, porque a partir do momento que eu me feri, eu fiquei encostado, parei de trabalhar para os outros e me dediquei 24 horas do meu tempo para trabalhar para as minhas empresas. Ficou limitado, obrigado. Você teve que se limitar a focar em outros projetos. Eu tive que, não, pelo contrário, eu tive que eu me libertei para trabalhar só para mim. Legal. Entende? Então assim, eu era preso a outros projetos por uma cultura que a nossa sociedade imprime a gente em CLT, minha casa, minha vida, nada contra, tá? Mas eu acho realmente que o caminho não é esse. Eu ganhava bem e tinha muito medo de queimar essa ponte, de sair duvidoso. Já tinha minhas empresas, meu site na internet, já faturava muito mais do que sendo supervisor de uma grande rede de drogarias. Mas o acidente foi tudo para mim, porque eu pude dedicar 24 horas da minha vida, do meu tempo, para os meus negócios. E durante quanto tempo, Edgar, você ficou impossibilitado aí de caminhar? 2 anos. 2 anos. Eu já caminhava, assim, os 4 primeiros meses eu não podia colocar o pé no chão, 5 primeiros meses, aí eu realmente comecei a me dedicar ao computador, à vida na internet, a tudo. Comecei a fazer minhas primeiras vendas na internet. Legal. De produtos físicos, já fazia de produtos virtuais, e-books. A gente, para quem conhece o Original Afiliados, né? Eu lancei o Original Afiliados. Quando eu concentrei... Eu lembro, eu te contei que eu conheci, é interessante, porque em alguns momentos, a gente já conversou em outros momentos, né? Que a gente se encontrou na internet sem saber que existia o Edgar e o Rainer. Nós encontramos como outras pessoas, então a nossa história ela já vem daí. Isso. Mas deixa eu puxar um gancho aqui, Edgar. Você acha então que esse acidente que você teve, que você julga como seu Day One, ele foi um desastre que acabou se tornando uma boa coisa na sua vida, ou você acha que isso... Então, eu acredito que toda solução tem que ter um problema. Então eu tive esse problema que me fez focar numa solução. Então eu já tinha o Original Afiliados, para quem não conhece, foi um dos maiores sites lá atrás, quando a internet ainda estava começando, de vendas pela internet, muito antes da monetização ser criada. A Hotmart já existia, mas não então num nível tão acentuado. E a gente fez história com o Original Afiliado, a gente realmente movimentou alguns milhões ali. E quando eu tive acidente, eu faturei meus primeiros 7 dígitos. Eu consegui realmente focar no que eu estava fazendo. Eu consegui parar de pensar no negócio dos outros e começar a focar no meu. E foi uma ponte que eu demorei muito tempo para queimar, porque é difícil. É bom sempre a gente ter alguma
alguma fonte de renda certa, ainda mais quando você ganha aí um papo de 8, 9, 10 salários fixos, você está numa zona muito confortável, ainda mais você tendo horário para trabalhar, né? As empresas não queriam deixar sem dar horários livres, então eu não tinha horário para trabalhar, eu podia trabalhar 3 horas por dia, estava tudo bem. O lance era eu deixar todas as lojas funcionando em perfeito estado, isso eu fazia com muita destreza. Aí quando eu tive esse acidente, eu tive a capacidade e a libertação de entender que eu não precisava mais enriquecer outras empresas, que eu poderia enriquecer a minha própria empresa com meus próprios negócios. Legal. Ali foi realmente a minha fatiada. Ponto de partida. Edgar, você está falando sobre queimar a ponte. Você teve um momento disruptivo que te levou quase que obrigatoriamente a queimar sua ponte. Isso aí. E para uma pessoa normal, que trabalha, que é CLT hoje, que pode estar nos assistindo, que está ouvindo essa mensagem, o que você diria para ela, para que ela consiga queimar essa ponte e não precise chegar a um ponto extremo ou aguardar que algo do destino leve ela a convergir a isso? Qual sua sugestão para fazer uma pessoa queimar a ponte dela? Cara, eu acho que a gente está vivendo um momento no nosso planeta com mais abundância. A gente tem a menor taxa de desemprego nos Estados Unidos já vista na história. A gente tem o maior PIB dos Estados Unidos já visto na história, da Europa também. E as pessoas continuam reclamando. Eu acho que o grande problema das pessoas, quem cria são as próprias pessoas. As pessoas reclamam de tudo. Tudo tá ruim, o emprego tá ruim, choveu tá ruim, fez calor tá ruim. E a gente está vivendo um momento na história mundial que por mais crise que o Brasil vive, é um momento de muita abundância. Então as pessoas criam limites, e esses limites vão fazendo com que as pessoas não cresçam. Eu acho que as pessoas têm que olhar para o seu umbigo e entender que talvez um trabalho só não seja suficiente. Talvez você tenha que trabalhar para alguém. Não é você largar seu emprego, você dar uma de maluca, vou largar meu CLT porque eu vi o podcast da Belsucro e eles falaram, deram a entender que o caminho é largar o CLT. Não, você tem que ter algo fixo e você tem que espalhar os seus ovos e tentar diagnosticar onde você pode entrar e se assegurar. Depois que você tiver algum plano, alguma empresa, algum negócio fora do seu CLT seguro, você pode começar a se soltar e a queimar essa ponte. Pelo menos é a experiência que eu tenho, talvez o caminho que eu acho mais sensato. Legal. Apesar da gente ter um cliente agora que acabou de entrar aí, né, que vai realmente largar o CLT, está super disposto. Eu acho isso muito interessante, mas realmente é uma pessoa madura, tem que ter uma maturidade, tem que entender se realmente é o caminho certo e a coisa certa a fazer. Agora, tem que pensar e tem que agir, não adianta só pensar e não tomar atitude. Como é que eu vou ter um negócio? Cara, faz um brigadeiro, vende na rua, faz um sacolé, faz um sanduíche natural, aumenta a sua renda de casa, dobra a sua renda. A gente tem um pulmão no Brasil chamado 25 de março. Muitas pessoas podem me criticar vendo isso no vídeo, mas eu já fui sacoleiro. Eu já tripliquei novamente várias vezes o meu dinheiro indo para São Paulo e revendendo as coisas que eu trazia de São Paulo. E tá tudo bem. Você não precisa ter vergonha das coisas que você faz na vida. Fez parte da sua trajetória, né? Isso aí, com certeza me agregou muito, com certeza me fez conectar com várias pessoas e aumentar meu network num tamanho bastante legal para minha vida. Sim, foi justamente nesse momento que a gente começou a trabalhar juntos. Foi onde ele abriu a primeira loja dele, né? E depois que eu tinha voltado de Portugal, nós já nos conhecíamos e a gente começou a trabalhar juntos nessa primeira loja dele. Sim, legal, bacana. Ô Edgar, só voltando aqui, retomando a questão do CLT, a gente já conversou sobre isso também, que é sobre você pagar o preço, né? Porque as pessoas, elas têm um emprego convencional e elas acreditam que para queimar a ponte, ela tem que se desligar daquele emprego. Mas um dia tem 24 horas, então você pode muito bem trabalhar 8 horas por dia, vender 8 horas por dia, trocar isso por dinheiro, e você ainda tem 16 horas para você poder construir o seu novo negócio ou investir esse tempo em algo que você acredita, né? Eu acho que esse é o caminho, a entender que todo mundo tem 24 horas por dia, né? Todo mundo tem um tempo igual, não tem gente que tem mais tempo que outra, todo mundo tem 24 horas por dia. O lance é quanto você vai se dedicar de fazer situações que você gosta para investir em um projeto a médio e longo prazo. As pessoas querem tudo pequeno prazo. Isso que está aqui, o prédio que está aqui hoje da Belsucro,
não aconteceu do dia para a noite, isso vem acontecendo há muitos anos e é uma caminhada dolorosa, não é uma caminhada fácil. Ainda mais para um empresário que pensa a médio e longo prazo, que é no meu caso, né? O Conrado me acompanha desde as lojas, né? Todo mundo sabe que eu vendi agora, né? A rede de lojas XCase, realmente eu não tenho mais tempo para Você acabou tendo que queimar outra ponte, né? Tive que queimar outra ponte, né? Tive que largar um bebê, que foi uma criação bem bacana. A gente fez um sucesso no estado, etc. E foi uma pegada não mais do mesmo, né? Eu já tive 20 e poucos anos de comércio e resolvi abrir um negócio de acessórios de celular, capinhas, na famosa capinha. E só que eu resolvi fazer uma parada diferente, uma pegada Deixa diferente. eu te falar, puxando o gancho novamente do que você está falando aí, eu lembro que você me contou que você, quando fundou a XCase, foi num momento de crise, não foi? Que é um momento que o Brasil vive hoje, que todo mundo fala da crise, mais a crise. Só que é na crise que as pessoas que realmente veem oportunidade conseguem crescer. Né? Então, assim... eu falo que na crise separa os meninos dos homens. Na crise separa os amadores dos profissionais. Enquanto tem muita gente quebrando na crise, tem muita gente crescendo na crise, tem muitas pessoas que veem oportunidade. Por exemplo, uma dica simples. Na crise, junto com uma crise econômica, vem uma crise imobiliária. Quem tem grana num banco para aplicar, vai comprar imóveis nesse momento muito mais barato e vender daqui a 2, 3 anos muito mais caro, porque crise passa, tudo na vida passa. O Brasil já passou por várias crises e já passou, já se ergueu e vai se erguer de novo. Pode demorar? Pode demorar 1, 2 anos, 5 anos, mas vai acontecer. O Brasil vai se erguer novamente e aí o que você tem que pensar com quem eu quero estar de mão dada quando a crise passar. Exatamente. É o que a gente fala muito, que é o tempo bom vai passar e o tempo ruim também. Então você tem que estar muito adaptado, né, muito receptivo às mudanças. Porque tudo que é bom vai acabar. E o que é ruim também vai passar. Então passa. Assim, a vida ela é muito de altos e baixos, seja na sua vida familiar, nos negócios, em qualquer aspecto da vida eu acho que é assim, né? Sim, cara, a vida é feita de 2 páginas. A primeira página, tudo tá dando certo, o seu emprego tá sensacional, você casou com a mulher dos seus sonhos, você tem um salário dos seus sonhos, ou prolabore dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, mas isso passa. E depois vem a segunda página da sua vida, que tá tudo acontecendo errado. A sua mulher te trai, seus sócios te traem, o banco pega a sua grana, você quebra, batem no seu carro, você quebra a perna, você quebra a mão, você não trabalha mais. Isso também passa. Sim. E se a gente tem concepção que isso passa, a gente consegue levar isso de uma forma um pouco melhor, com mindset, com uma cabeça, entendendo que aquele problema também pode ser uma solução. E que aquela solução pode se tornar um problema. Sim. Você tem que estar preparado e aproveitar todos os momentos bons da sua vida. Hoje eu estou vivendo a página da minha vida de felicidade, de pura felicidade. Não quer dizer que seja só uma página, porque você pode viver uma página de felicidade, uma página de tempestade, e essa tempestade passar e você viver um novo momento de felicidade em outra época da sua vida. E se a gente conseguir ter esse pensamento um pouco mais enraizado dentro da gente, talvez a gente consiga levar a vida de uma forma melhor. É o que eu acho. Eu particularmente não acho que existe vida feliz. Existem momentos na sua vida que você vai ter felicidade. E você tem que saber aproveitar esses bons momentos, porque daqui a pouco você vai estar infeliz, daqui a pouco feliz. E você tem que saber aproveitar esses poucos momentos que vai deixar você tranquilo e com mais energia para continuar seguindo. Legal, Edgar, foi muito bacana ouvir o teu Day One, realmente eu acho que poucas pessoas conhecem essa história, e conectando já com isso, que o Conrado contou um pouco aí de Portugal, que vocês se conheceram lá no começo, na época da XCase, quando nem existia a XCase. Conta pra gente, Conrado, como que foi esse teu Day One, como que tudo aconteceu para chegar até aqui? Na minha juventude, eu era muito arteiro, então eu acabava ficando muito tempo de castigo e por isso passei a deixar de brincar e fazer as coisas que crianças fazem devido às artes que eu Mas por quê? Você caía, você se machucava ou era castigo mesmo? Não, era castigo mesmo. Castigo. Você ficava de castigo, não podia brincar. Castigo pesado mesmo. E com isso, um dia desse castigo, meu pai me levou para um escritório de um amigo dele, que era uma agência de marketing. E nesse escritório eu curti muito o ambiente de trabalho da empresa
E ali, quando eu saí com meu pai dessa empresa, eu falei com meu pai, o que eu paro de aprontar? Você me arruma um trabalho aqui que... Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. 12 anos, com 12 anos eu já trabalhava antes com meu pai na carpintaria, e aí depois disso eu entrei nessa empresa e comecei a sair da escola, ia para casa, almoçava e ia trabalhar. Eu comecei a me apaixonar por esse emprego. O que você fazia nessa empresa? Eu comecei fazendo montagem de adesivo, porque antigamente não existia essa parte de impressão de adesivo, era tudo por cor. Aí você cortava Então, os adesivos e montava com puzzle. A plotter fazia o corte do adesivo e a gente fazia a transposição tipo um das puzzle, cores. você montava ali, arquitetava um desenho, montava um puzzle de adesivo. De adesivos, aí cortava Legal. cor por Um trabalho cor e muito fazia manual. monta. Exatamente, era tudo muito manual, muito arcaico muito ainda, pro que a gente vê hoje. Né? Exatamente. Isso com 12 anos, então, você foi pra lá e começou a aprender uma profissão. E eu comecei a aprender a profissão. E no primeiro ano, quando eu terminei, quando a gente finalizou esse primeiro ano, era o último dia de trabalho, os meus parceiros de trabalho não queriam fazer uma aplicação de um adesivo em uma certa loja, uma determinada loja, e foi ali que eu cheguei pro patrão na época e falei assim, não, deixa comigo que eu vou pegar e vou fazer a aplicação. Isso para um garoto de 12 anos, o patrão olhou e falou, não é possível, não vou deixar ele fazer isso. E aí ele me deu essa oportunidade, fui lá, apliquei o adesivo e fui muito prestigiado por isso, porque tipo assim, ficou uma instalação perfeita. Com 12 anos, então, você já estava ali à frente na parte da aplicação. E aí com isso, essa pessoa que me deu essa oportunidade, ele começou a determinar certo tempo do meu trabalho na empresa só para me ensinar. Ele me botava sentado do lado dele e começava a me ensinar a parte de design. Esse aí foi o teu primeiro mentor. Foi meu primeiro mentor. E qual é o nome dele? Alexei Doxy. É legal você a gente referir esse nome aí, porque mentores são muito importantes na nossa vida. Né? Hoje, assim, a gente tem essa chuva de mentores, né, de pessoas, mas assim, é esse tipo de mentor que às vezes ele nem sabia que era teu mentor, né, que realmente... Talvez você não saiba até hoje e ele vai ver nesse vídeo. Não, de certeza ele sabe. Eu considero ele como se fosse um segundo pai pra mim. Porque, tipo assim, foi uma pessoa que me deu tanto educação como instrução. Mas você entende que o mal do ser humano, não estou dizendo que isso é um erro seu, tá, Conrado? Mas o mal do ser humano é a gente não se comunicar e agradecer a alguém. E você está fazendo isso aqui agora. Sim. Ele vai ver esse vídeo e às vezes com certeza ele vai se emocionar. E por mais que a gente ache que, com certeza, por mais que a gente ache que o óbvio existe, o óbvio não existe. Para a pessoa pode ser gente, mas a pessoa às vezes está esperando um reconhecimento. Cara, pô, tá, eu dei tanto pro Conrado, mas pô, eu nunca escutei uma palavra que ele vai escutar agora e vai chorar. Entende? Isso aí não tem preço. Então às vezes a gente deixa de fazer, pegando o teu insight que não tem nada a ver com o que você está contando, mas às vezes gratidão, aplicar gratidão. A gente deixa de agradecer pessoas, agradecer simples gestos de pessoas, isso faz total diferença. Sim. Então continua aí. Continua a história aí, Conrado. E aí, nessa empresa eu trabalhei por 8 anos e me desenvolvi muito nessa empresa, aprendi muitas coisas e depois desse 8º ano a empresa estava abrindo um setor de produção que era justamente ia transformar os escritórios em agência e a parte de produção ficaria em outro local. E eu era a pessoa mais capacitada para fazer a arte final, para tomar conta da parte de produção. Só que ali eu identifiquei que eu ia me estagnar, entendeu? Na parte de evolução na criatividade. E eu sentei com o Alexei. Com 12 anos? Não, já estava com 20, né? Já estava... 18 anos. 18 anos, é isso aí. Então você já estava trabalhando a série há 6 anos. Isso aí. Aí você percebeu, então, cara, pô, se eu continuar aqui eu não vou... Eu vou estagnar, exatamente. E aí, qual foi a tua atitude? O que você resolveu? Eu sentei com o Alexei para conversar e expliquei para ele, porque tipo assim, a minha ideia seria sempre estar evoluindo, sempre estar aprendendo mais. E eu sabia que se eu fosse para o local de produção, eu não ia aprender, eu não ia estar com pessoas mais evoluídas que eu, ia estar adquirindo mais conhecimento, entendeu? E aí eu sentei com ele para conversar, nós fizemos um acordo, eu saí da empresa e ali foi o momento que eu abri minha própria empresa, que eu comecei a fazer a parte... O que foi que você abriu? Eu abri uma empresa de sinalização gráfica. Então eu fazia letreiros, fazia artes, fazia... Isso onde? Isso em Teresópolis? Teresópolis.
Ah, bacana, pô. Mas vamos lá, só pra mim entender, pra ficar mais claro pra mim. O teu Day One foi no momento então que seu pai levou você com 12 anos pra conhecer... Na verdade esse foi meu primeiro, foi meu primeiro Day One, né? Não, a gente tem vários pela vida, assim, mas hoje a gente tá contando um que marcou a sua história. Foi esse foi o que marcou. Esse foi o que marcou. Legal. Aonde eu dei o start foi quando eu saí, quando eu tava com a minha empresa aberta, só que com um sócio, que foi justamente o que você tinha falado. Vão aparecer momentos na sua vida que seu sócio vai te trair, que seu sócio que pode ser que te traia, né? E eu fiquei desmotivado com a empresa depois que aconteceram algumas coisas. E aí teve um momento como eu tava correndo atrás da nacionalidade alemã, eu tive uma oportunidade de ir para Portugal. Fui sozinho para Portugal e foi ali que eu comecei a enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente, a valorizar mais as coisas, a amizade, as pessoas. Uma cultura diferente, né, cara? É uma cultura totalmente diferente do Brasil, né? Pô, eu quero conhecer, cara, eu quero ter essa oportunidade. É bem legal, assim, não é porque eu nasci em Portugal, mas o público de uma forma geral da Europa, é difícil você ser amigo deles, mas quando eles são amigos deles, eles são mais frios, né? Exatamente. Mas eles viram irmãos. O brasileiro ele tem esse calor, né? Mas é um calor que ele passa muito rápido, né? Você não consegue conquistar uma amizade. O brasileiro tem uma parada muito engraçada, que é o seguinte: você esbarra na rua com alguém e fala assim, pô, ei, Raine, beleza? E aí, Conrado? Vamos lá em casa tomar uma, fazer um churrasco. Mas é tudo mentira. Aí o Conrado, não, beleza, eu vou lá, sabe? Também é tudo mentira. Na Europa você faz isso, o cara tá lá sexta-feira na tua casa. Tá te esperando, se tu falar que vai. E se você falar que vai, e se você falar que vai e não for, ele vai ficar chateado contigo. A cultura é muito diferente. Porém, eu acho isso um lado muito positivo. Porque é muito ruim a gente se encontrar na rua, pô, vamos lá em casa, vamos tomar uma, vamos fazer um churrasco, vamos bater um papo, etc. Você fala, vamos mesmo, há 2 anos que a gente não se vê. Esqueceu. O São Conrado, ele é o verdadeiro brasileiro, né? Que ele falou que ia lá em casa ontem e não foi. É isso aí. Assim que acontece, ó. Vocês estão vendo um caso real do brasileiro. O Edgar falou que ia e foi. Não, mas aí é a mulher que manda. Aí é outro. Tá. Ô Conrado, então vamos lá. A gente tá com 3 momentos aqui da tua vida. O momento que teu pai te levou até essa empresa. Aí você depois viu que aquilo você ia estagnar, montou o seu próprio negócio. Sim. E seu negócio, por conta aí de, enfim, sócio, etc., acabou encerrando. Sim. E você foi para Portugal. E lá em Portugal, o que você foi fazendo em Portugal? Então, fui tentar a vida mesmo, na verdade. Não fui com nenhum trabalho certo. Quando eu cheguei lá, eu já conheci eu acabei conhecendo uma empresa de um marqueteiro, um brasileiro, que não foi muito agradável esse momento que eu tive lá nessa empresa, porque ele pagava da forma que ele queria. Então chegou um momento que eu pedi demissão, saí da empresa, fiquei um tempo desempregado lá, passei alguns perrengues lá em Portugal, até que a nacionalidade tinha saído e eu arrumei um trabalho numa empresa na Pavilhão 3, onde fui muito bem acolhido. E eu tive uma experiência totalmente diferente, porque foi onde eu aprendi o design 3D. Nesse momento que eu aprendi o design 3D lá, foi uma felicidade enorme para mim. Porque, tipo assim, aqui no Brasil eu ia gastar 10, 15 mil reais para fazer um curso de design 3D, com os gastos de transporte, hospedagem de determinados Lá lugares. você estava ganhando dinheiro para aprender, trabalhando. Exatamente. Legal. E sou muito grato. Eu voltei de Portugal apenas por saudade dos amigos e família. Porque você não se adaptou a ficar longe de tudo Exatamente. E quando eu voltei, foi o encontro quando eu conheci o Edgar, que ele morava ao lado da minha avó. E todas as vezes... E é na casa que eu conheci há pouco tempo atrás. Isso aí. Legal. Vocês eram praticamente vizinhos, então. Totalmente vizinhos. Ele já chegou um churrasco, prova da minha casa. Mas e antes dessa época aí você não se conhecia? Não, a gente não se conhecia. Legal. E você morava já do lado do Edgar? A avó dele morava do lado, assim, já tinha... E vocês nunca se cruzaram antes disso, cara? Não. Antes de eu ir pra Portugal, ele não morava lá. É isso aí. Aí depois, quando eu voltei de Portugal, ele já estava morando lá e nós tivemos esse... Então nesse primeiro momento que você retornou, vocês se cruzaram. Mas então, assim, a tua virada de chave, você teve o teu Day One lá, que o teu pai te apresentou ali, um novo mundo do marketing, mas a tua virada de chave então foi quando você veio de Portugal ou lá em Portugal? Foi lá em Portugal.
Foi justamente onde eu tive uma Nesse percepção dia, diferente. Como é que foi? Conta um pouco mais pra gente entender, o pessoal que tá olhando ali o nosso vídeo, nosso treino um pouquinho mais, como é que foi essa... O que te Então. fez, o que te motivou, o que fogo, o que chama foi essa dentro de você que falou assim, opa, é diferente, é esse caminho que eu vou seguir, essa pegada, Na verdade, eu sempre tive, tipo assim, um leque muito grande em relação a todos os tipos de trabalho. Eu já fui designer, depois que eu voltei de Portugal, comecei a trabalhar com fotografia, trabalhei com design 3D lá, então foi um leque muito grande. Então, aí depois, quando eu voltei de Portugal, foi o momento que eu conheci o Edgar e nós tivemos uma aproximação muito bacana, nós tivemos uma amizade bem bacana, foi imediata. Foi justamente, eu acho que tipo assim, porque eu tinha voltado de Portugal, eu conheci um português e a gente teve uma conexão ali. Conexão muito Mas bacana. não esquece de contar pra gente como é que foi a tua virada lá em Portugal, que você falou assim, cara, esse dia mudou minha vida. Minha virada em Portugal foi justamente no momento onde eu passei um perrengue absurdo. E no momento que, tipo assim, chegou uma pessoa pra mim que mal me conhecia e abriu as portas da casa dela pra eu estar lá. Isso é muito comum lá na Europa, Exatamente. Você ter essa receptividade, né? E foi justamente um português, e é o que você tinha falado. Lá em Portugal, tipo assim, ou a pessoa gosta de você ou não gosta. E demora um tempo pra pessoa ter essa confiança contigo, né? Que é super normal, né? É normal. E nesse momento, quando eu passei por um perrengue, eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente, valorizar tanto mais as amizades como os trabalhos, como reconhecer muito mais os patrões, as pessoas que estão por trás das empresas e notar as dificuldades também de uma gestão de uma empresa, né? E foi dali que eu comecei a ter uma visão diferente para o meu trabalho. Sim, legal, cara. O ato de empreender, a gente é o que fala, né? Empreendedor. Você é mais sentidor do que empreende. Só que você, o Edgar citou o caso dele, você citou o seu, tudo passou. Foram momentos difíceis na vida de vocês que passou. Uhum. E assim, graças a tudo que convergiu, hoje nós estamos aqui num momento muito legal das nossas vidas, acredito eu. E que a gente também está preparado para, se passar, a gente vai se adaptar muito rápido e conseguir superar o que está ainda por vir, que a gente nem conhece, né? Exatamente. Isso é o ato de ser empreendedor, você conseguir se adaptar muito fácil a essas mudanças. Pô, legal, Conrado. E aí, Rainer, conta um pouquinho da tua virada de chave pra gente entender um pouquinho mais para as pessoas que gostam, né, se conectaram com o BioSuper, né? Porque a gente acredita muito que e a gente quer muito isso, que as pessoas que se conectem com a gente pensem e se identifiquem realmente com a gente. Conta um pouquinho para essa galera que vai assistir esse vídeo aí, um pouquinho da tua história. O Rainer é um menino de 24 anos, né, cara? Então, assim, ele é um menino 25, né? A 25, gente nunca né? sabe quantos anos eu tenho. Eu tenho 24 ou 25. Não, é 24 ou 25, então ele é um menino diferenciado, fora da curva. A gente conta um pouquinho, a galera já conhece um pouquinho mais o Rainer já é um pouco mais presente nas redes sociais. Conta um pouquinho da tua história e da tua virada de chave aí pra gente debater um pouquinho isso aqui. Então, Legal. Na minha vida, eu sou muito precoce. Então, muito parecido com o Conrado, muito parecido com você. Nós temos histórias que lá no começo se parecem. Eu também comecei a trabalhar com 12 anos. Então, com 12 anos eu não trabalhava, de fato trabalhar, mas eu precisava de dinheiro. A gente vem de uma família muito humilde, onde eu ajudava meu pai a cortar grama. Nós tínhamos um mercadinho, um pequeno mercado muito pequenininho que eu cuidava ele de manhã, mas eu precisava de alguma forma monetizar, ganhar dinheiro. Eu sempre tive uma cultura minha de não pedir dinheiro para minha mãe. Essa era uma regra minha que eu tinha criado para mim. Até mesmo que como que eu vou pedir dinheiro para minha mãe se ela não tem? Se eu sei que a nossa situação não era muito confortável. Então meu pai ele acabou tendo uma oportunidade de pegar uma representação de uma mortadela, um salame e mortadela lá na minha cidade. Aí você está dizendo que com 12 anos você já pensava nisso? Nos Já, problemas da sua mãe, nos problemas do seu pai? Eu precisava. Então você sabe que isso é totalmente atípico, né? Não é qualquer criança com 12 anos que pensa Não, em mas pra mim foi muito natural, porque minha mãe ela sempre me trouxe muito pra realidade. Ela falava, olha Rainer, a nossa realidade é essa. Ela nunca escondeu de mim quem nós éramos. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma bicicleta, eu pedi pra minha avó R$25 emprestado pra me comprar uma garupeira.
O que é uma garupeira? Explica pra mim, porque eu não sei. Talvez tenha uma galera ali que também não sabe. É um negocinho que você coloca um banquinho atrás da sua bicicleta. Legal. É uma garupeira. Aí eu peguei você carregar uma galera, né? Você carregar um amiguinho, a irmã. Então, só que eu coloquei isso aí pra colocar um caixote de salame. Pra sair vendendo. Pra eu poder sair vender. Então aí eu fui, emprestei da minha avó R$25. O meu pai me emprestou o salame consignado, porque ele vendia numa Kombi, uma perua, ele vendia de Kombi e eu de bicicleta. Aí então, dessa forma, foi um dos meus primeiros empregos. Tá, e você faturava quanto aí por dia vendendo salame? Vai, conta pra gente. Cara, eu não tenho na minha memória muito fresco a quantidade que eu ganhava. Eu sei quanto eu ganhava por cada salame, era R$1 por salame que eu vendia. E você vendia, não sabe quantos salames você vendia? Uns 20, 30 por dia. Você ganhava uns R$30 por dia. Isso aí, só que assim, meio período. Então eu estudava à tarde, eu acordava às 6 da manhã, tomava um cafezinho e ia vender. 13 anos atrás. Por aí, por volta disso aí. Eu tinha 12 anos. Onde, se a gente calcular isso vezes 30 ou vezes 25, vai dar aproximadamente uns R$700, que dava muito mais que um salário. Sim, eu ganhava bem, assim. Então eu comprava um tênis, eu sempre me virei. Então desde muito cedo eu comecei a fazer isso aí. Então com 12 anos, depois eu fui crescendo. Depois de um tempo eu virei meio que administrador do nosso mini empreendimento, que era um mercadinho de vila, sabe, de bairro. E depois disso eu fui crescendo, eu trabalhei também lustrando. Mas aí você se desligou desse mercadinho, assim, em que momento da sua vida? Nunca me desliguei. Você sempre? Eu era meio que obrigado a cuidar ali, porque minha mãe fazia faculdade. Existe até hoje? Não existe. Um momento ele acabou. Mas ele era o que trazia comida para dentro de casa. Porque do pouco lucro que a gente tinha no mercado era da onde a gente tirava para poder ter ali a nossa mistura, o nosso... E ali começou a tua vida de empreendedorismo com 12 anos de idade, legal. Indiretamente sim. Indiretamente eu fui meio que induzido Você já estava sendo treinado de uma certa forma ali pela sua mãe, pelo seu pai. Sem saber. Pensar, né, de uma forma empreendedora, né? Isso é legal. Então assim, você foi educado também fora da caixinha, talvez minha mãe ela realmente ela tem muita participação de eu estar aqui hoje. Ela realmente me transformou e me cobrou em momentos que na minha juventude eu achava que era até demais, mas que me trouxe até aqui. Que hoje eu já vejo diferente. A gente como adolescente sempre pensa que nossos pais são demais e nunca são demais. Né? Então assim, aí, resumindo, para não alongar muito, com 16 anos mais ou menos, eu treinava judô. Eu fui praticar esporte, eu me dediquei muito ao esporte. Até mesmo porque eu era muito acima do peso e minha mãe falou, não, você tem que fazer alguma coisa, cara, você tem que treinar alguma coisa. Então eu fui me matricular no judô, fui uma vez campeão brasileiro de judô, só que novamente eu encontrei um problema. Para mim poder fazer o esporte, que era o que eu amava, eu precisava de dinheiro, porque ninguém financiava campeonato, nunca teve muito incentivo ao esporte no Brasil. Então, ainda mais uma criança de 16 anos, mesmo já tendo um destaque a mais, a gente não tinha muito fundo. Ganhava um transporte, ganhava alimentação. Então, foi onde, novamente, eu tive que ter um estalo e falei, não, eu preciso mudar o meu foco, porque o esporte não vai... Novamente, de um problema, você acha uma solução. Exatamente. Então, foi aí que eu comecei a me apaixonar por computador. Eu sempre tive o sonho, quando eu era mais novo, 16, 15 anos, em ser técnico em informática. Esse era o sonho, não era programador, não. Era arrumar computador, era mexer em computador, formatar. Tava muito em alta nessa época, né? A informática era muito nova no Brasil. Então foi aí que eu consegui a oportunidade de trabalhar em uma lan house, um cyber, da minha região lá. Só que então, de manhã cedo eu treinava judô, à tarde eu ia pra escola, e às 6 horas da tarde eu pegava na lan house, com 16 anos. E tocava lan house até meia-noite e meia. Então você está dizendo, vamos lá. Você está dizendo que com 16 anos você tinha 3 atividades profissionais na sua vida. 3 atividades. E muita gente fala, eu postei um vídeo que eu tinha 5 empregos, a galera, mas como é que é possível? Eu tive muito hater, não sei se vocês acompanharam. Sim. Muita gente você tem que arrumar tempo, né? Cara, vamos lá, eu fazia faculdade uma vez por semana. E eu tinha 5 empregos mesmo, eu tinha 5 negócios, eu tinha que administrar os 5 negócios. Explica você, eu tive esses 5 negócios e posso falar sobre isso em outro podcast, cara. Explicar a fundo para você que me criticou, ou você que não sabe como é que é possível ter 5 empresas e fazer uma faculdade. Hoje existem faculdades à distância, você pode fazer uma vez por semana. O resto você tira por imaginação. Conta um pouquinho pra gente, Rainer. 16 anos, 3 atividades profissionais. Conta pra galera aí como é que isso é possível, porque a galera acha que isso é coisa de outro planeta. Eu aprendi muito cedo, novamente com minha mãe, que quem quer arruma tempo.
não arruma desculpa. Isso. Então assim, eu amava o esporte era o que me movia, que me motivava. Eu precisava estudar, porque eu era obrigado a estudar. Mãe, você sabe como que era, então a maioria acho que se pensar em estudar a escola tradicional, formato tradicional, não vai querer, mas a tua mãe te condiciona a estudar. Então eu era obrigado a estudar e eu precisava trabalhar, porque eu também tinha um sonho de ser técnico em informática e além disso precisava ganhar dinheiro. E na época era muito pouco, era R$20 acho que por semana que eu ganhava. Então a cada semana que eu trabalhava eu ganhava R$20, mas pra mim, naquele momento já era suficiente, porque eu estava aprendendo, eu estava ganhando dinheiro para aprender uma profissão. Então pra mim isso era muito interessante. Só que com 16 anos, você ter essa jornada que eu tinha e chegar na minha casa 00:30 para tomar um banho era estranho. Então assim, minha mãe ela também me apoiou muito, porque não é toda mãe que vai deixar um filho com 16 anos trabalhar a 800 metros de casa, passar no meio de uma Cracolândia à 00:30. Mas aí você dormia quantas horas por noite? Eu de certo dormia 5, 6 horas. Era muito pouco, porque eu também tinha que acordar mais cedo para mim estudar Photoshop. Porque eu falei aqui de atividades profissionais, mas resumindo, quando eu falo aqui, eu falei de atividades profissionais, atividade de uma forma geral. Você não ganhava dinheiro com o estudo, você não ganhava dinheiro com o seu esporte, mas você podia trocar isso por uma atividade profissional. Mas era levado como profissão. Para mim o esporte era uma profissão e o estudo é uma profissão. É o que vai te levar com a profissão lá na frente. Exato. Então assim, acaba se tornando... interpretado aqui pra galera. Sim, então acaba se tornando uma profissão. Uma atividade profissional. Então nesse momento, quando que foi o meu day one, voltando aqui em tudo isso aí? A minha mãe e meu pai, nessa época, eles fizeram um esforço muito grande para poder me dar o meu computador. Então eles fizeram, eu não tenho na minha memória muito fresco como eles fizeram isso, mas eu lembro que foi assim, um perrengue muito grande, porque eu fiz orçamento em uns 8 lugares, eu pegava o orçamento aqui e levava lá, falava, lá fez mais barato. Aí eu pegava daqui e falava, não, aqui. Você já fazia o merchan? Então eu fiz um bem bolado, falei, mãe, isso aqui foi o mais barato que eu achei. Ela falou, serve, eu falei, serve. Então eles me deram um computador, e daí eu consegui ter mais tempo para de madrugada eu conseguir realmente fazer coisas que eu podia da minha escolha. Então eu fazia esporte pela manhã, então, estudava à tarde. Soma 4 atividades. Exatamente, no momento posterior, que foi quando virou a chave. Aí eu já tinha o conhecimento básico de informática porque eu trabalhava na Lan House e o meu tempo livre, que era de madrugada, eu pegava para estudar. Que eram as tuas 5 horas, 6 horas. Exatamente, que eu pegava para estudar. Você já matava aí o quê? Mais 2, 3 horas? Mais 2, 3 horas. Eu só dormia no momento que a minha mãe via, batia na minha porta e falava, olha, já não dá mais, você tem que dormir. Aí eu realmente ia descansar para poder, novamente pela manhã, e fazer esporte bem cedo, entendeu? Então esse foi o meu momento de virada, foi quando eu comecei a poder ter tempo para de madrugada eu exercer no computador uma atividade que para mim era mais construtiva do que tudo que eu fazia no meu dia. Então pouco a pouco eu fui largando do esporte, depois eu me desconectei dessa lan house que eu trabalhava, mas em que momento que eu me desconectei da lan house? Foi o primeiro momento que eu tive um site, eu abri um site na internet. Naquela época era muito em alta, site de downloads, baixa aqui, então eu também montei meu próprio site. Montei meu próprio site em Blogspot, inclusive, e me afiliei a um programa de afiliados. E eu coloquei no meu site... Que não era original afiliado. Que não era original afiliado. Que era outra empresa. Então assim, aí eu coloquei os códigos no meu site, lá eu aprendi a mexer naquela época muito precariamente, mas coloquei os códigos no meu site. E eu lembro que em 15 dias eu fiz R$80. Só que esses R$80 estavam na tela do computador. Chamei minha mãe, chamei meu pai, falei, olha aqui pessoal, tem dinheiro aqui. Mas ninguém acreditou em mim. Falei, não, você é burro. Olha, e tá aí, ninguém vai te pagar. E eu, cara, não, fui abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, uma poupança e coloquei. E de repente caiu os benditos R$88. Eu lembro até hoje, era R$88. E eu fui e saquei, falei, mãe, tá aqui o dinheiro. E com esse dinheiro, depois eu fui, comprei um notebook e ali realmente tudo mudou. No momento que eu consegui ganhar meu primeiro dinheiro através da internet da minha casa, foi quando tudo realmente mudou e é o que me trouxe até aqui. É isso que me motiva e é isso que me dá o gás de eu acordar todo dia cedo e fazer o que precisa ser feito. Eu tive, pegando o teu gancho aí da tua história, eu tive um day one assim na minha vida também, né?
Só que foi muito tempo atrás, quando a internet começou no Brasil. Eu sofri muito preconceito, né? As pessoas antigamente não entendiam o que era você ganhar dinheiro com a internet. Eu tive um relacionamento, um dos familiares achavam que eu roubava pela internet. Porque eu trabalhava em drogaria, só que eu tinha um carro legal, tinha uma casa legal, tinha uma moto legal, eu saía, me divertia para Rock in Rio, ia para festas que naquela época já eram consideradas um pouco mais caras e as pessoas não entendiam. Eu sofri muita discriminação. Eu me identifiquei muito com você aí, né? Porque as pessoas não conseguem entender. Hoje tá tudo mais fácil. Hoje já existe, né? Exemplos. Naquela época você não tinha que falar, não, mas o fulano conseguiu. Não, era realmente um oceano azul e não tinha referência. Um oceano azul mesmo, né? Exatamente. Pouquíssimas pessoas, né? Eu sou da época ali do Jacaré Banguela, conversei muito Não Salvo, Não né? Salvo. Era a época dos blogs, Felipe Neto, né? O Felipe Neto é dessa época também. Só que ele era outra pegada. Agora ele foi pra pegada infantil, mas ele era outra pegada. Tinha blog, tinha site. Então tinha essa galera das antigas. Eu peguei tudo. Eu peguei ali o nascimento da internet no Brasil, né? Você tinha que apertar Enter no Windows para abrir o Windows. Sim. Você tinha aqueles roteadores que você tinha que entrar na... Não era nem Oi, cara, era outra companhia que você entrava, tinha Terra, você digitava uma senha. Sim. Aí você tinha que ir lá no provedor, portal, né? No provedor, pra você entrar, era uma bosta. A gente era pobre, a gente só podia conectar na internet depois da meia-noite. Antes da meia-noite era muito caro. Eu não peguei essa época, eu peguei a rebarbinha da discada, mas quando eu realmente já fui pro jogo, já era internet via rádio. Uma das primeiras via rádios que teve lá onde eu morava. Depois da meia-noite. E eu tive uma pegada muito interessante, foi igual eu sou formado em gestão ambiental, eu não pratico, mas eu sempre gostei do meio ambiente. Eu fiz um blog ambiental. E antigamente, para quem não conhece, você não sei se é do teu tempo, mas tinha PageRank. A Google dava o PageRank para os sites e o PageRank era uma coisa que hoje dá para você mensurar isso com outras ferramentas. Foi até desativado, né? Mas na época era como o seu site era bom. Porque era uma ferramenta de valor muito alta, né? Era ali como você avaliava o produto do seu site. E a Google, por eu ter um conteúdo muito expressivo e diferente, em 3 meses me deu um PageRank 4 de 0 a 10. E eu deixava meu MSN ligado e ia trabalhar. E voltava com 500 mensagens de gente querendo comprar links no meu site. Falei, pô, isso não é normal, essa galera não trabalha, essa galera não tem emprego. E isso te trouxe um insight de que tinha coisa ali. Isso me trouxe um insight, cara, deixa eu entender mais isso aqui, cara, porque eu trabalho 8, 10 horas, 12 horas por dia. E, cara, eu chego em casa, tem 500 mensagens para comprar link no meu site. Os caras querem dar R$100, R$200 por link. Pô, não preciso mais trabalhar então, é só botar link no meu site? Espera aí, deixa eu entender um pouco mais isso aqui. Na época eu também só mexi em Blogspot, eu não tinha muito conhecimento ainda de PHP, HTML. Não existia WordPress, né? Hoje o pessoal está muito habituado com WordPress. Antigamente era XML na veia, Blogspot gratuito. Você pegava os templates prontos. Você conseguia mexer um pouco ali, preso a Google, que ela não te dava muita arma para você mexer dentro do site. Então você mexia, e aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a pesquisar. E eu dei de cara com um site que eu gostei, um site de download de uma forma geral. Download de livros, download de músicas, download de... nessa época o conteúdo era muito compartilhado, né? E era tudo download, época de mega upload, enfim. Na verdade o streaming que o pessoal conhece não existia. Não existia. Não existia streaming. Existia em pequenas escalas. Eu lembro que acho que o YouTube, nessa época, era 1 minuto de vídeo, não era? Só podia fazer o upload de vídeos até 1 minuto. Isso aí, 1 minuto. Eu acho que era um pouquinho mais, cara. Eu acho que era 120, era 2 minutos. 2 minutos, 120 segundos, é isso aí, acho que era isso aí. Então assim, o streaming já existia, mas ela era restrito para grandes empresas que tinham um grande poder aquisitivo, que sempre, até hoje o streaming é muito caro. Sim. Mas ali foi onde eu conheci um site, fui atrás, entender o que estava rolando. Eu conheci um site que tinha 80 pessoas online. Eu falei, cara... Nossa, era muito, né? Na época... Pô, velho, eu quero ter um site com 80 pessoas online, né? E hoje a gente, né, eu já tive sites aí com 15 ou 20 mil pessoas online. Então assim, mas foi a minha primeira meta, era ter um site de 80 pessoas online. Eu olhei para aquele site e falei, cara, eu gostei da pegada desse site, deixei eu transformar isso com a minha pegada. E fiz um site completamente na mesma pegada, mas com um visual muito mais bonito, com uma pegada muito mais diferenciado. Eu sempre tive esse meu lado... Inovando, né? Sempre trazendo novo. Mas eu sempre tive esse meu lado de querer coisas mais bonitas, de querer coisas mais premium, coisas com uma pegada, com uma experiência para o cliente final um pouco melhor. Não sei, é algo muito pessoal meu e eu já comecei a trabalhar isso
há 20 anos atrás, na internet, 18 anos, sei lá, 19 anos atrás. Legal, E interessante. eu fiz um site assim muito bonito para a época, né? Foi lá onde eu conheci já os nossos designers, trabalhando na nossa equipe hoje, há 18 anos atrás, 19 anos. Já começaram a desenvolver. Acaba que é o que eu falei e vou repetir, nós já acabamos que nos conhecemos muito antes de agora há alguns anos, né? Só que de formas indiretas, porque pra quem não lembra, nessa época, era normal você não botar cara. Então você usava o nome de outra pessoa, você usava fotinho de avatar. Então as pessoas tinham medo da privacidade, dos hackers, então você não botava cara. Não é só isso, também vem o preconceito, né, cara, de você trabalhar na internet. Então, assim, até há pouco tempo atrás eu mesmo tinha a opção de eu não queria mostrar a cara porque eu não me sentia confortável. Né? As pessoas têm muita discriminação, então eu sou um empreendedor, ponto e acabou. E o mundo deu uma mudada, né? A gente também resolveu fazer uma empresa. Hoje a gente está em uma nova era, né? Hoje Justamente. realmente eu acredito, nós sempre falamos disso, que quem realmente não mostrar, não botar a cara, não mostrar que existe uma empresa, uma pessoa atrás daquela empresa, vai estar fadada ao fracasso. Porque pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram de empresas. Pessoas se conectam com pessoas Aí. para depois se conectar com empresas. Esse é um pensamento que eu tenho há muito tempo e eu sempre falo com todo mundo. Pessoas, primeiramente, se conectam com pessoas. Ah, vai ter empresas? Vai ter empresas, você não conhece o dono. Empresa é o canal. Super típico. Mas se a gente pensar um pouco nas empresas que marcaram o nosso universo, a nossa geração, se a gente falar em Apple, a gente lembra imediatamente de quem? Sim, Steve Jobs. Se a gente falar de Facebook, a gente... Mark Zuckerberg. E por aí vai. Você então, vê isso no passado. E por aí, vamos ver, se o Mark Zuckerberg comete algum deslize, o que acontece imediatamente nas ações do Facebook? Elas caem, é natural. Entende? Então, assim, pessoas se conectam muito com pessoas para depois se conectar com a empresa. E cada vez isso está acontecendo mais no nosso mercado. Sim, e isso é natural. E isso, o marketing que a gente vem falando hoje, que vem inovando, ele já acontece há muito tempo. Isso era feito, por exemplo, a Bombril. Sim. A Bombril, ela tinha... lembra do rapaz da Bombril que fazia os comerciais? Era uma pessoa só. Então o dono em si não botava a cara, mas ele contratava alguém para representar a figura daquela marca. Isso é natural, isso já vem acontecendo. Por isso que grandes empresas contratam Cristiano Ronaldo, Neymar, porque elas não querem botar a cara. Mas então, assim, no nosso meio digital, no nosso marketing agora, vamos chamar assim de 2.0, é um marketing onde realmente as pessoas estão optando por ela mesma ser a referência da marca dela, do produto da empresa. Eu tenho uma visão muito própria, Rani, sobre isso aí. Eu acho que a vinda da internet, a propagação da facilidade das pessoas terem internet em seu celular, eu acho que em seu celular principalmente. Porque hoje nós temos 2 celulares para cada cidadão no Brasil. Sim. Então nós temos muito celular no Brasil. Então hoje a acessibilidade à internet é muito fácil. Hoje se você chegar perto de qualquer shopping, ou qualquer cidade pequena, qualquer loja, você tem acesso ao Wi-Fi. Então, a acessibilidade ao conhecimento fez com que pessoas que nem tivessem pensamento de ser empreendedores começassem a empreender na internet. Com certeza. Porque o marketing digital existe desde que a internet existe. Só que as pessoas acham que o marketing digital existe há 2 anos, 3 anos. O marketing digital é a arte de vender pela internet. Pelo menos é assim que eu penso. E o marketing é marketing. E o marketing é marketing. O digital é apenas o canal para o qual você vai adaptar a sua comunicação. O marketing digital e o marketing de afiliados não existe há 2, 3 anos. Não, o marketing digital, o marketing de afiliados existe desde que existe internet. E só que agora está se popularizando de uma forma onde pequenas pessoas dentro de um escritório, 1, 2, 3 pessoas estão faturando múltiplos 7 dígitos. Então assim, isso está chamando muita atenção de grandes empresários, de grandes empresas que estão voltando. Estão começando a olhar para a internet, né? Inclusive empresas que já estão consolidadas, né? Justamente. Estão começando a se adaptar e enxergar essa oportunidade que a internet traz. A gente bateu muito forte na empresa Sanofi, né, no Pharmaton, né, que eles tiveram essa visão, eles investiram milhões e milhões e possivelmente estão faturando milhões e milhões com um único produto da linha deles, chamado Pharmaton, que é um multivitamínico que a gente produz até melhor, né, até no mesmo nível da própria Sanofi. Sanofi, se estiver me vendo, um beijo para você. E eles fizeram um trabalho muito bem, né? Se o nosso mercado parar um pouquinho, olhar, foi no YouTube e procurar aí publicidades Pharmaton, produto Pharmaton, vocês vão ver que eles fizeram a transição muito bem feita, né? E assim, a gente às vezes se olha para referências de mercado que estão aí há 1, 2 anos e se esquece de olhar para grandes marcas que estão fazendo trabalhos
excelente no nosso mercado. E é o caminho que nós temos aqui muito bem enraizado na Biosupri, que é realmente de instruir os nossos clientes, né, a não ter um único produto que vai morrer ou que vai vender muito e ser esquecido. Né? A gente realmente está trabalhando de uma maneira muito mais profissional, que é ensinar os nossos clientes também a ter um produto que vai durar por anos. Né? Sim, ter uma marca, a vida inteira. A gente está falando aqui de polivitamínicos, o Farmaton deve ter uns 15 anos. É muito mais construir um negócio do que ter um produto, né? Sim, a gente está falando realmente de construir alguma coisa. O centro, se eu não me engano, é da Aventis, de outro laboratório multinacional, tem uns 40 anos um produto multivitamínico, que é dentro da nossa área alimentícia. A gente está falando de um multivitamínico, entende? Então a gente não está... o lance, a nossa visão, que é uma visão muito geral de grandes empresas, já estabelecidas no mercado, é realmente... você ter uma marca, e embaixo dessa marca você tem uma esteira de produtos. Então a gente vai falar muito ainda sobre isso, né? A gente vai fazer outros podcasts, fazer outras gravações, e vamos colocar esses insights mais em alta. Eu acho que a gente hoje já deu o recado. Foi um bate-papo bem legal. E eu acho que se você está aí atrás daquela, se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário, deixa Fala seu like. Fala o que você achou, inclusive, sugere pra gente qual que é o próximo conteúdo que você quer ver aqui. Você gostaria de escutar sobre a gente, ou sobre marketing digital, ou sobre empreendedorismo, ou sobre encantamento ao cliente, ou sobre magia, ou sobre tudo que você vem acompanhando nas nossas redes sociais. A gente pode bater um bate-papo. Inclusive também, quem a gente pode trazer aqui, Edgar? Porque a gente pode trazer convidados no nosso podcast. Vocês querem convidados? Então faz o seguinte, coloca aí embaixo na sua legenda quem vocês querem que a gente entreviste. E deem sugestões pra gente do que vocês querem que a gente fale. Se vocês querem que a gente fale de produtos, de cosméticos, de fitoterápicos, de MTC, de como vender, de tráfego. A gente tem muito conteúdo de tráfego super legal, então a gente agradece aí você ter disponibilizado esse tempo para escutar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa virada de chave. E a gente espera você aí no próximo vídeo que sairá em breve, beleza? Até já. Valeu, pessoal. Tamo junto. Sempre. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fique com Deus.